Beleza, pessoal? No vídeo de hoje estarei fazendo alguns desenhos aqui no CAD, utilizando principalmente o comando trim, que é o comando de aparas. Eu já fiz o vídeo 1, onde eu falei sobre o comando trim, as configurações. O vídeo 2, que foi exercícios, agora é o terceiro vídeo, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo a playlist com os vídeos sobre AutoCAD, tranquilo? Eu já estou com o CAD aberto aqui e vou dar início aqui aos exercícios, que hoje serão um total de 3 exercícios, beleza? Cheio de novidades aí, a associação de comandos, beleza? É isso aí, pega a visão aí, irmão. Então, pessoal, nossa primeira peça será essa daqui. Uma peça, onde você pode estar fixando duas outras peças, onde ela tem a parte aqui, seria uma parte móvel, onde você pode deslizar uma peça e a outra está fixada aqui. Ou está fixando uma terceira peça aqui, ó, onde ela pode estar correndo aqui em ângulo. Tá? Essa peça ela pode ser iniciada de várias formas. Você determina aí. Depois que você fizer a primeira vez, você toma a liberdade para estar fazendo, Você pode começar desse furo aqui, depois vir para cá, daqui para cá. Ele tem outra medida, tá vendo? Ele vai te dando as distâncias e daqui você pode terminá-la aqui. Ou pode fazê-lo aqui, depois vir para cá. Eu vou fazer pelo centro aqui. Vou fazer primeiro esse daqui. Vou fazer essa parte, depois eu venho aqui, findo a peça, essa parte aqui. Tranquilo? Vou fazer passo a passo, para que vocês possam aí estar pausando o vídeo e estarem fazendo também. Tranquilo? Então vamos lá, eu tenho o primeiro círculo aqui, ó, de raio 13, então eu vou utilizar aqui, vou no comando círculo, beleza? Círculo raio, eu já estou com o comando aqui, na barra de comando ele pede para me especificar, onde será o centro do círculo. Então eu venho aqui, ó, vou botar esse centro aqui um pouco mais para cá, assim, beleza? Vou puxar o primeiro raio ali de 13. Vou digitar 13 aqui, eu tenho o primeiro, tá? Eu já vou fazer o segundo, porque depois, pessoal, com o comando trim nós vamos estar retirando esses raios aqui, tá? Vamos estar fazendo as aparas aqui, ó, retirando o raio, retirando aqui essas partes da peça aqui dos círculos, tá? Então vamos lá, primeiro vou voltar, entrei de novo, vou ao centro dele aqui, ó. A partir do centro eu tenho um raio de 25. E aqui eu tenho outros aqui, ó, outros círculos, tá vendo? São baseados todos em círculos aqui. Então eu tenho um círculo maior de 70. A partir daqui também, ó. Lembrando que eu vou dando Enter e vou voltando ao último comando. Vou fazendo de 70. Dá Enter para voltar. Eu tenho outro aqui agora de 55, 57. 50. 50, 43. Então, pessoal, feito aqui todos os círculos, eu tenho que pegar essa abertura aqui em ângulo. Essa abertura vai determinar a distância desses dois furos aqui, tá? De raio de 20. Reparem que aqui eu tenho 90, Posso fazer ali 90. E daqui para cá, ó, mais 60. Beleza? Então eu vou fazer, pela essa linha paralela aqui, eu vou ter um de 90 e outro partindo daqui, ó, em ângulo 90 mais 60, 150. Outra linha aqui com ângulo de 150. Tá? Eu vou no comando Line. Depois eu vou estar apagando essas linhas, Eu clico aqui. Repare que o meu Orthomod está desativado, então ela está, sendo
nos ângulos aqui. Então eu tenho o primeiro ângulo aqui de 90. Deixa eu sair do comando. Vou voltar ao comando. E a outra, pessoal, a partir daqui, ó, né, que eu tenho meus 180 graus aqui, ó, ele está botando zero. Eu vou estar passando ela para cá, ó. Vamos nessa linha aqui em 150. 142, 45, 150. Beleza? Com o botão direito, cancelar, sair do comando. Tá? E aqui tá. Depois eu mudo a peça de local que eu aumento para vocês estarem vendo como ela está ficando. Feito isso, eu tenho aqui ó, essa interseção dessa linha do círculo aqui com essa reta aqui. Eu tenho primeiro parte do furo aqui. Tá? Vou clicar aqui ó, com raio de 20. Raio de 20. Raio de 7 de 20 é do círculo maior aqui, pessoal. Mas está certo também. São dois, né? Porque a peça ela vai fazer essa parte aqui, né? Vai fazer isso daqui. Deixa eu voltar no comando. Um raio de 7. Beleza? A mesma coisa eu vou estar fazendo aqui. Reparem que as linhas passam nas diagonais desse círculo aqui. Aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa. Eu vou voltar o comando. Peguei o ponto, fazendo de 20. Eu vou fazer outro de 7 aqui. Outra coisa, pessoal. Reparem bem aqui ó, no projeto, se está em raio ou está em diâmetro, tá? Às vezes você termina de fazer, você toma um maior susto. Nossa! Mas foi por isso. Entendeu? Então agora, pessoal, feito isso daqui, nós vamos começar a cortar isso daqui, né? Porque tem muita informação aqui. Bom, eu quero aqui, eu vou deixar aqui nesse desenho aqui, esse círculo externo aqui, porque eu preciso dele aqui, ó. Eu preciso aqui, tá vendo? E aqui. Esse interno aqui, eu vou precisar também, né? Então eu vou começar, como um limite, eu vou pôr esse círculo interno aqui. Porque esse restante aqui, ó, esses círculos aqui eu não vou querer. Então eu vou botar como limite esse cara aqui interno. Porque essa daqui, a externa aqui, ó, eu vou estar cortando ela depois aqui. Vou botar o limite aqui primeiro, né? No externo aqui. Vamos lá, vou comando trim. Ele vai pedir para me especificar o limite. Eu vou pôr meus limites aqui, como eu tinha combinado. Esses dois limites aqui. Vou dar Enter. Eu vou começar a fazer os cortes para mim. Aí que eu toco aqui, ele já elimina, corta, corta e corta aqui. Né? Como eu vou precisar ali, que eu não quero aqui mais. Aqui eu já não tenho necessidade mais dele, dentro aqui do limite. Só que dentro do limite ele não está cortando. Vamos ver se ele vai cortar dentro do limite. Aí ele vai cortar, mas só que reparem que ele vai tirar uma parte ali que eu quero. Então, não quero que tire aqui, não quero que tire aqui. Mas aqui, ó, como eu tenho o limite, eu posso tirar essa partezinha aqui já. Tá? Eu vou sair do comando e vou fazer outro limite aqui para esse comando. Vou cancelar e vou voltar aqui de novo. Aí o limite agora, deixa eu aumentar aqui, eu vou pôr esse círculo interno. Aqui e aqui. Beleza? Quando eu der Enter de novo,
ele tem como limite aquele círculo interno, porque agora eu posso estar mantendo o que eu quero ali. Isso que eu não quero, não quero e não quero. Beleza. Então, pessoal, vou estar acionando de... Então, pessoal, vou estar aqui acessando o comando novamente. Agora eu vou dar Enter, não vou pôr um limite, né? E vou estar apagando aquilo que eu não quero. Não quero essa parte aqui do círculo interno. Posso estar selecionando também, se eu quiser, né? Fazendo a seleção aqui, tirando. Porque aqui ele não deixou eu tirar aqui, ó. Tem que sair do comando novamente. E vou só selecionar essas partes aqui e dar delete. Está deletando elas. O meu CAD, eu vou ter que reinstalá-lo, porque está acontecendo isso aqui. Eu já tentei nas configurações, né? Mas não é problema não. Selecionando aqui, ó. Pronto, eu tenho que tirar mais aqui, tenho que tirar essa parte daqui. Chamando o trim. Essa parte aqui, pessoal, eu não tirei porque eu vou precisar que eu vou fazer outro círculo aqui, ó. Depois eu venho e retiro aqui. Como eu disse, essa parte aqui, ó. Eu tenho um círculo aqui de raio de 8 e outro círculo aqui com raio de 5. Só que eu vou utilizar o círculo tangente-tangente. Eu venho aqui, ó, em círculo. Repare que ele está aqui, eu tenho tangente-tangente. E o radian, que é um raio aqui. Aí ele me pede para me especificar o first point, o primeiro ponto, né? Eu venho aqui, ó, essa tangente e essa tangente aqui. O raio dele é de quanto? De 8. Raio de 8. Fiz aqui. O outro, raio de... um raio de 5. Primeira tangente, segunda tangente, raio de 5, enter. Beleza? Agora eu volto aqui ao comando e aparo essas partes aqui. Volto aqui em trim. Mais uma vez aqui, e posso estar apagando essas partes internas dele aqui. Reparem que aqui ele apagou, aqui ele já não quis apagar. É do próprio CAD aqui mesmo. Tá? Essa parte aqui externa eu não quero, eu vou fazer essa curva aqui, ó. Selecionando ela que sair. Vou dar uma olhada no desenho aqui de novo. Essa parte aqui interna do círculo também, ó, não vai me interessar, beleza? Bom, feito isso daqui, deixa eu sair do comando. Não sai por bem, sai por mal. Mas que sai, sai, né? Então, pessoal, eu estou com essa parte aqui da peça pronta. Tranquilo? Agora eu vou estar fazendo essa parte aqui para estar findando essa peça aqui. Eu tenho aqui, desse furo para cá, eu tenho o primeiro furo aqui, ó, com 42 de distância, tá vendo? 42 milímetros. Esse furo aqui, ele tem um raio interno de 7 e um círculo também aqui, ó. Ele é feito por 2 círculos, essa extensão aqui, ó. Dependendo, porque essa peça está em 2D. Se tivesse em 3D,
eu poderia estar afirmando a vocês se é um rasgo, pode ser um rasgo de chaveta aqui também. Mas não vai ser, porque geralmente o rasgo de chaveta eles são posicionados nos eixos. Tá? E aqui é um elemento, uma peça para fixação, entendeu? Então vamos lá, eu tenho o primeiro círculo aqui, ele está numa distância de 120. Vou aqui, voltar aqui, vou botar círculo e raio aqui. Pegar do centro aqui, ó, puxar para cá, vou digitar 120. Ele vai começar a fazer meu círculo ali. Então eu já faço um de raio externo de 20. Volto ao comando, faço o interno aqui com 7. E vou fazer mais um aqui, ó. Tá? Eu posso clicando aqui. Peguei a distância aqui. Aqui ele tem 78, vocês reparem ali, ó. A cota dele está com 78. Então raio de 7, né? Posicionei ele aqui. Depois que eu retirar essa parte aqui, pessoal, mas eu preciso primeiro pôr uma linha aqui, ó, tá? Aí eu vou retirar essa parte interna, essa distância aqui, parece que ficou errado, mas não, porque essa parte que sai, tá? E agora eu vou estar fazendo as linhas aqui, ó, essas linhas aqui, tá? Eu venho em line, eu pego aqui no quadrante, vocês têm que e passo uma linha aqui, ó, ela tem que estar 180 graus, ou 0 graus aí, né? Pode ver que ela está dando 190 ali. Deixa eu aproximar aqui, porque essa linha ela tem que ficar na horizontal certinha. Não tá. Agora, chegou a 180. Foi 180. Posso travá-lo aqui. Botão direito eu vou sair do comando. Vou entrar no comando de novo. E vou fazer mais uma linha aqui na parte de baixo. Eu posso vir aqui, pessoal, para facilitar, travar o outro aqui, ó. Agora ele não vai mais, ó. Tá? Aí vem aqui certinho a interseção aqui, ó. Só vou passar um pouquinho para garantir. Sair do comando porque eu tenho que utilizar o comando trim aqui também, né? Vamos lá, trim. Posso dar enter, vou direto ao comando fazendo esse acerto aqui de desenho. Olha aqui que seccionou, já vi aqui que ele seccionou o desenho todo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou está todo seccionado, eu vou. É uma parte que ele não quis tirar. E aqui ele levou essa parte aqui. Aí eu tenho que voltar. Eu vou aqui, ó. Em undo, a última ação, ó. Eu vou voltando até ele aparecer com essa parte aqui de novo. Não tá tendo jeito, eu vou ter que vir por aqui para ele não tirar aquela parte lá. Que eu quero. Mas ele retirar isso daqui de novo. Para que ele tirou uma parte aqui, ele não tirou. Não tem problema. E aqui vamos selecionar essa parte aqui. Vou dar delete nela. Se você reparar aqui, ficou ainda, ó, um resquício aqui dela aqui, ó. Uma pontinha ali. Aquele acabamentozinho. Então agora, ó. E aqui ficou com esse ressalto mesmo, porque o círculo terminou aqui, tá, pessoal? Eu estou aproveitando aqui o restante desse círculo aqui, ó, externo desse furo, tá? Agora eu vou vir aqui e vou desativar. Não, vou precisar desativar não. Eu ia fazer por tangente, mas como elas têm o mesmo raio, não vai precisar. Eu posso pegar o quadrante, só ir traçar uma linha aqui. Tá? Line. Esse quadrante é esse. Voltar ao comando.
Tá aí, pronto. Tá feito aqui. Agora o trim. É isso aí, pessoal. E a nossa primeira peça aqui, ó, tá feita aqui. Vou tirar aqui. Sobre a cota, eu vou estar fazendo um vídeo sobre layers, cota, meu bem completo aqui para vocês. Aí depois vocês podem estar voltando, se quiser já ir fazendo, tentando aí, tá de boa. Ah, mas é bom que vocês vejam o vídeo com bastante calma, parem o vídeo, tentem fazer, entendeu? Até tá dominando. Tranquilo? Então, pessoal, vamos para a segunda peça aqui, né? Bom, pessoal, essa aqui é a nossa segunda peça. Reparem que ela também é toda, tem como base aqui de desenho círculos, né? Olha, círculo, a parte superior em círculo. E eu tenho uma base aqui de 82, né? Vou estar iniciando a peça por aqui. E daqui eu vou estar fazendo todos esses círculos aqui. Tá? Eu vou optar por fazer de cima para baixo a peça. Depois que você tiver o domínio, você pode fazer de baixo para cima, não tem problema. Tá? Então, vamos lá. Comando Line. Vou estar fazendo a base aqui, né? Vou botar ela paralela aqui. (82), uma peça. Uma linha de 82 aqui. Posso sair do comando. Reparem, pessoal, agora que o centro desse círculo aqui, essa peça é uma peça isométrica. Tá? Eu sei porque ela é baseada toda em círculos e não é um elipse, né? Então aqui o centro está passando, ó, deixa eu pôr aqui o centro dessa peça aqui, ó, desse círculo, ali no centro da minha linha ali, 82. Então o que acontece? Ele me dá aqui esse centro aqui de círculo, que ele está a 73 de altura a partir daqui. Tá? Então eu vou fazer esses círculos aqui, ó. Pegar aqui. Eu vou no midpoint dessa peça aqui, ó. Tá? Ele já marcou ali para mim. Que é o centro dela. E vou pôr para cima aqui. E aqui eu vou digitar o 73. Porque vai ser o início do meu círculo. Aí o meu círculo maior, quanto que ele tem ali? De raio. Tem 27 de raio. Beleza? Então vamos, 27. Enter. 27 de raio. Só que esse raio aqui é desse 27, é desse círculo aqui, tá? Reparem que o círculo maior ele vai ter 41. Então eu vou voltar aqui, vou fazer mais um círculo aqui. Por que eu vi que estava errado? Porque não bateu aqui, ó, a tangente. Ele tinha que bater a tangente, porque ele está passando uma tangente aqui. Ó. Por isso também que eu optei por fazer de cima para baixo aqui esse desenho, tá? Eu vou pegar o centro dele aqui, vou botar um círculo com raio de 41. Beleza. Se eu pegar o quadrante, se eu pegar uma linha aqui agora, fazer, ó. Pegar esse quadrante aqui, desceu, ele bate aqui, ó. Tranquilo? Aí com isso aqui, eu já posso estar fechando minha peça. Vou traçar uma linha daqui até o quadrante. Pronto, já fechei as laterais da minha peça aqui. O restante aqui, pessoal, é simplesmente detalhe. Então, feito isso, pessoal, eu vou abrir esse ângulo aqui, ó. Porque eu tenho esse furo aqui, e tenho esse furo aqui, ó. São dois círculos, mas eles estão abertos a 120 graus. Tem duas formas de eu estar fazendo isso daqui. Eu posso traçar uma linha aqui, ó, 90, e a partir de 90 eu estou dividindo 122. Então eu posso fazer 60 para cá e 60 para cá. Ou posso estar fazendo também aqui, subindo a primeira com 30, então tem 30 aqui, como isso tudo tem 100,
180, se eu tirar 120 aqui, sobra 60. Então é 30 para cá e 30 para cá. Eu faço a primeira linha com 30 para cá. Beleza. Aí eu jogo ela para cá, faço outra linha de 150. Porque o restante é 30, 150 mais 30, 180. Eu fecho essa linha aqui também, esse ângulo aqui, ó. Beleza? Vamos lá fazer a linha aqui. Olha que eu vou pôr para cá. Agora, ele está preso na minha linha, tá vendo? Porque eu deixei aqui, ó, o meu ortomod ativo. Vou desativar, a linha fica livre. Ficando livre, eu venho aqui, ó. Trinta. Beleza. 30 ali. O resto, vou voltar no comando. Como eu disse, eu vou fazer uma para cá agora, de 150. Ou, volto para cá, vou fazer ela do lado de cá, subindo, olha lá, 150. Beleza? Essa linha depois nós vamos estar apagando, que é só como referência. Aqui, pessoal, tem outra sacada aqui. Repare que o centro que essa peça aqui, ela tem um raio de 6, certo? Então o raio está essa distância aqui, ó, daqui do centro para cá, certo? Daqui para cá. Essa linha aqui, ó, que eu fiz primeiro, que eu pensei que era a linha que ia dar aqui, ó, para me fechar a peça, lembra? Você se lembra? O que acontece? É essa central aqui. Então esse círculo aqui, ó, daqui para cá, ele tem de distância 6 milímetros. E daqui para cá ele tem distância de 6 milímetros. Eu vou utilizar agora o comando offset, vou fazer uma cópia para cá com 6 e para cá com 6. E vou estar fazendo esse círculo aqui. Por que isso? Porque o projeto não me deu o raio desses dois círculos aqui. Eu estou tirando daqui, ó. Tá? Eu venho aqui no comando offset, tá aqui, ó. Ele me pergunta ali, ó, para me especificar a distância. A distância é 6. Enter. Aí ele me pede para me especificar o objeto que eu vou fazer essa cópia. Eu vou botar, colar aqui, clicar aqui e vou botar para cima. Vou voltar, ele tem um raio para cima, ele tem um raio para baixo. Vou clicar aqui, ó, e para baixo aqui, ó, vou pôr para baixo aqui. Beleza, posso sair do comando. Tá? Deixa eu aproximar agora para vocês verem isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, o centro dele aqui, que ele bate aqui. Deixa eu aproximar. Eu vou fazer um círculo aqui agora, com um raio de 6. Só clicar aqui e vou puxar. Quando eu pôr um raio de 6 aqui, ó, reparem que esse círculo aqui está passando na tangente aqui, ó, a esse círculo interno. Então eu posso estar fazendo aqui também. Indo para cá e fazendo de novo. Raio de 6. Beleza. Essa parte aqui superior aqui ao meu desenho, ela já está pronta. Tá? Eu posso vir aqui e pôr esses dois círculos aqui como limite para apagar essa parte aqui de baixo aqui. Vou vir aqui em Train. Esse camarada aqui como limite e esse camarada aqui. Eu quero que ele fique. Beleza? Vou dar trim de novo. Dar Enter, né? Afastar um pouco, ó. Vou tirar essa parte aqui, ó. De baixo. Essa aqui não saiu por quê? Tá vendo? Travada aqui também. Como eu disse, é do CAD. Vou botar em trim aqui, ó. Se você não sabe. Assim.
Ela sai, está toda seccionada, tá vendo? Não tem problema não. Sair do comando, eu vou tirar por delete mesmo. Vou botar no comando trim aqui, vou tirar essas arestas que ficaram dela. Isso que eu não quero. Vem pra cá. Tá aí, pessoal. Agora eu já estou com o comando trim ativo aqui, eu vou tirar essa parte interna dessa peça aqui. Ó, deixou partes ali sem ser retiradas, né? Vamos ver se ele está deixando eu cortar aqui. Vou estar desinstalando ele hoje, pessoal. No próximo vídeo não vai ter mais esse probleminha aqui não. Com certeza. Mas a ideia é passar para vocês aqui como fazer o comando, tá? Mas que eu fico injuriado com isso aqui. Sem problema nenhum. Aqui, ó. Comando trim. Então, aquele acabamentozinho aqui, ó. Legal. Pronto. Aí. Parece até um rádio antigo, né? Bom, pessoal, feita essa parte aqui, vamos fazer esse círculo aqui. Ele está numa distância, ó, de 52, tá? A partir daqui do midpoint dessa parte central aqui. Voltei para cá, subir. 52. Online não dá, tem que ser com círculo. Eu cliquei em line. Vamos lá. Desculpe os erros aí, tá, pessoal? Mas isso aí faz parte. Vai ficar cortando o vídeo, voltando. Então, de 52. Eu tenho um círculo aqui, mas reparem que ele está com o símbolo aqui de diâmetro. Tá? E eu parti aqui do círculo, ó, centro e raio, tá? Não tem problema, só dividir por 2 aqui que eu tenho raio. Um raio de 12 aqui. Beleza? Então tá aí. Feito isso, eu tenho também mais aqui, ó, dois círculos aqui, ó, onde eu vou estar fazendo esse detalhe aqui. Ele está numa altura de 36,5, a partir daqui, né? Eu venho aqui, 36,5, tá? Vou dar Enter. Qual é o... Ali ele já está com raio de 12. Raio de 12 eu poderia pegar o centro daqui e copiar para cá, que eu sei que tem 82, tá? Mas eu vou fazer dessa forma aqui de novo. Quero fixando essa forma aqui. Eu subo. Um raio de 12. Feito isso, pessoal, só eu vim com o trim e fazer essas aparas aqui, ó. Tirar essas partes aqui. Dá Enter. Firmar o comando.
Eu sinceramente não sei por que a carga d'água está seccionando tudo que eu corto, né? Deixa eu fazer aqui uma cerca aqui, no que eu quero cortar, ó. Vou utilizar o comando Fence aqui, ó. Assim não cortou direito, não. Beleza, vou sair do comando. Vou voltar ao comando aqui, pessoal. Eu vou apagar essas arestas aqui que sobraram. Aqui não quer apagar aquelas partes ali, não tem jeito, né? Eu vou ter que, você vai ter que ser com o delete mesmo. Deletando eles mesmos, não tem como. Tá aí o detalhe que eu fiz, né? O nosso detalhe falta essa parte aqui embaixo aqui. A pintura também, ela tem uma altura aqui de 15, tá vendo? No centro do círculo. Eu tenho 3 círculos, um com raio de 11 e 2 com raios de 8. Só que a distância de um para o outro aqui é de 30. Então daqui para cá eu tenho 15, daqui para cá eu tenho 15. Beleza? Círculo, vou ver aqui do midpoint, que ele me deu a altura dele aqui. Altura de 15. Raio de 11. A partir daqui, vou pegar aqui no centro dele aqui, ó. Daqui para cá, ó, 15. Vou começar o círculo aqui com raio de 8. E no centro. Daqui para cá também, com 15. Como eu toquei aqui primeiro, ele lançou para lá. Sem problema. Vou fazer a partir daqui, daqui para cá, 15, 11. Um raio de 8 também. Vou passar 2 linhas aqui, ó. Mais uma linha aqui embaixo. Reparem aqui que o centro aqui do meu desenho aqui, ó, ele está todo limpo, né? Eu posso estar limitando esse círculo aqui, só que se eu limitar esse círculo, o que acontece, pessoal? Depois ele vai me dar problema, ele não vai querer cortar isso daqui, tá? Eu vou pôr essa linha como limite, e essa linha daqui como limite. Também poder estar tirando esse centro aqui, tá? Vou pôr as linhas como limite. Deixa eu só aumentar aqui, não está vendo o que está acontecendo aqui dentro. Pronto. Agora eu posso estar cortando. O que está acontecendo aqui dentro. Tranquilo? Aí eu vou sair do comando, porque isso aqui também eu tenho que retirar, e volto para o comando. Eu dou Enter. Nossa, tá aqui interno sai, esse daqui também sai. Beleza, pessoal? Então está aqui a nossa segunda peça. Tá?
vocês pausem o vídeo, tá passando um avião aqui agora. Vocês pausem o vídeo aí e vão fazendo com calma. Se der algum erro, façam da mesma forma que eu fiz, sai do comando, usa o delete, entendeu? Porque a ideia é você estar construindo essa peça aqui, você está treinando esses comandos, tá? Então, pessoal, vamos agora para a terceira peça. Vamos estar fazendo a nossa última peça. Uma peça que tem uns detalhes aqui, nós vamos estar associando ao comando from, tá? Deixa eu explicar a vocês o que acontece aqui. Eu posso, pessoal, estar fazendo esses círculos aqui através de linhas. Eu pego uma linha para cá em 90, outra aqui para baixo em 30, e na ponta da linha eu faço esse círculo. Só que isso, depois eu vou ter que estar apagando essas linhas. E, dependendo do projeto, como já disse, tem projeto que é pequeno, tem projeto que é muito grande. Entendeu? E o seu CAD pode estar dando algum problema, como esse aqui meu começou a dar aqui agora, né? Então, você pode estar construindo essas linhas através do comando from, tá? Eu vou estar explicando ele aqui para vocês, e é mais um comando aí que vocês vão estar... Eu já utilizei o comando from em outros desenhos, outros vídeos aqui, tá? Mas eu vou estar utilizando ele de novo. É bom que vocês vão estar reforçando mais essa função aqui no CAD, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui o primeiro círculo. Repare que eu vou fazer só os círculos externos, ó. O meu círculo externo ele tem 20 de diâmetro, né? Vou vir aqui, a distância dele, 20 de raio, de diâmetro não, estou meio maluco. Vou pegar o comando círculo de novo, eu vou fazer o outro círculo, vou fazer esse círculo aqui, ó. Só que eu vou manter o shift pressionado, botão direito, from. Ele me pede a partir da onde, né, que eu tenho que ter um ponto de referência. O meu ponto de referência é o centro desse círculo. Repare que aqui, ó, o offset apareceu. Então eu vou pôr arroba, vou digitar a distância. Minha distância daqui para cá é de 52,5. Não é vírgula, tá, pessoal? Tem que ser ponto. Ponto 5, vírgula. Por quê? Eu dei a distância em x. Como eu estou no plano cartesiano, eu tenho que passar a distância em y agora. E em y, pessoal, a altura dele aqui é 7,5, tá? 7,5. Eu dou um enter. Repare que eles vão, ó. Aí depois já me lançou para o posicionamento correto onde eu vou iniciar o meu círculo aqui. Qual é o raio desse círculo? 12. Beleza, feito. Vamos para o próximo agora. Círculo. De novo. Vou utilizar o from. Vou fazer esse daqui. Qual é a distância dele em x? 90. A partir daqui. Tem referência, né? Arroba. 90. Vírgula. E em y. Quanto que ele está andando em y para cá, pessoal? Qual é essa altura aqui? Eu tenho 30, né? Só que está para baixo. Então é menos 30. Ele está negativo. Qual o raio dele? 14. Beleza? Depois que você pega o jeito, viu? Ele vai fluindo mais. Tem esse daqui, com raio de 10. Ele está a 45 de altura e 45 em x e 45 em y, tá? Vamos aqui. De novo. Shift, from. Qual é o ponto de referência? Aqui. Arroba. 45,45. Enter. Qual é o raio dele? Ele tem um raio de 10, né? 10. E agora esse daqui, com raio de 8. Vou fazer a partir desse ponto aqui, tá? Então, vou fazer a partir desse daqui. Como eu estou fazendo todos a partir desse aqui. Daqui para cá, pessoal, repare que ele tem 45 mais 45, ele tem 90. E de altura, como aqui, daqui para cá ele tem 15, e aqui daqui para cá ele tem 45, então de altura aqui, esse cara vai ter 30 em y. Tá?
Então vamos lá. Comando círculo. Shift, botão direito, from. Referência a ele, né? Então eu vou andar para cá em 90 também, né? Então, beleza, arroba 90, vírgula, como ele está para cima, vou botar 30. Ele está descontando aquela altura ali. E ó, está posicionado aqui. É só vir aqui, raio de 8. Beleza, está feito. Vou vir aqui agora para você ter uma linha reta, onde ele passa nas tangentes. Porque o restante aqui são círculos, tá? Olha aqui, tangente aqui. Então vou vir aqui, inline, vou de novo, shift, eu vou separar a tangente aqui, ó. Aqui é a tangente. Tangente não, desse aqui, de novo, porque quando eu faço isso, eu só deixo uma vez o comando, shift, botão direito, tangente de novo. Ah, por que você não selecionou a tangente lá? Porque eu ia ter que desmarcar todos os outros comandos, tá? Aparecer só a tangente, para não ficar dando um conflito aqui, né? Quando eu tocasse aqui no círculo, ia aparecer vários outros pontos ali de desenho, né? Então eu vou vir aqui, pessoal, agora tangente, tangente, raio, que eu vou fazer isso aqui, ó, né? Ele pega a primeira tangente, segunda tangente. Qual é o raio desse desenho? 23. Pronto. Feito. Volta aqui. Então, pessoal, vamos fazer agora essa parte aqui, ó, que é para o círculo também, com raio de 120. Eu vim aqui, com tangente. Repara que eu estou pegando mais do lado de fora aqui, ó, as tangentes. Por que eu quero isso? Eu quero que esse círculo faça isso aqui em volta dele, tá? 120. Ele passar aqui, então eu trouxe a tangente mais para cá. Se eu ponho a tangente para o lado de dentro, ele vai fazer o círculo ao contrário. E não é esse é o meu interesse, né? Aqui, ó, eu já vou fazer ao contrário. Tá vendo? Essa curvatura para dentro da peça. Vou vir aqui de novo. Eu posso pôr aqui para dentro da peça, onde eu quero. Tangente, tangente. Qual é o raio dele? 75. Pronto. Feito aqui, agora eu só vou estar parando, tá? Minha peça. Vou vir aqui. Comando trim. Vou deixar essas duas peças aqui como referências, né? Como limite. Dá Enter. Por quê? Porque eu quero cortar isso aqui. Quero parar essa parte que está passando aqui por fora. Essa que sai, volto no comando trim. Enter. A parte externa que vai sair também. Essa. Comando trim. Aqui. Enter. A parte externa que vai sair. Agora, pessoal, eu vou estar fazendo círculos internos aqui, tá? Mas antes disso, eu vou estar vindo aqui. Comando trim. Não está parando essas partes aqui. Aumentar aqui. Partezinho que não saiu, tudo eu venho com delete e apago. Sair do comando aqui, vou só apagar essa parte que ficou aqui. A parte do... só para contrariar o pagode ali, né? Então agora vamos fazer os círculos, pessoal, com raio. Esse aqui interno tem 13, certo? 13. 6, deixa eu voltar no comando círculo aqui. 13. 6, 7, 6, 7, 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
Esse daqui tem 6. Esse daqui tem 4. E o último aqui ele tem 9. Aqui. 9. Está aqui a nossa peça construída. E utilizando o comando from, ficou mais rápido para fazendo. Mesmo assim, ainda fui explicando parte por parte. Imagina se eu não estivesse explicando, só fazendo. Ia otimizar em muito o meu trabalho. Tá? É isso aí, pessoal. Nosso vídeo de hoje, nós fizemos essas 3 peças, né? Utilizando o comando trim associado a outros comandos. O trim foi para mim estar fazendo o acabamento, né? Retirando as arestas, as partes que sobram dos círculos, das linhas, beleza? E eu peço a vocês que pausem o vídeo, tentem fazer, entendeu? Para vocês pegarem bastante prática nesse comando. Porque o CAD você tem que praticar, tem que estar fazendo esses exercícios. Beleza? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo alguns links, né? Caso vocês queiram se aperfeiçoar cada vez mais nessa ferramenta, onde vocês podem estar adquirindo cursos online, e-books, beleza? E obrigado a todos aí que ficaram até agora no vídeo aqui comigo. E até o próximo vídeo aí. Valeu, galera.